Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e neste vídeo estarei resolvendo a questão de número 52 do vestibular da Universidade Federal do Paraná, que foi aplicado em 2017. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever para acompanhar todo o conteúdo que está sendo postado aqui. Beleza? Vamos lá então? Considere o conjunto S de todas as sequências de 5 letras formadas com as vogais A, E, I, O e U, que satisfazem simultaneamente as duas regras abaixo. Então, esses anagramas, de certa forma, né? O número de letras A é igual ao número de letras E, e o número de letras O também tem que ser igual ao número de letras U, certo? Por exemplo, as sequências U, O, I, O, U, A, E, I, O, U, I, A, E, I, I satisfazem as duas regras acima. Vejam que aqui, por exemplo, nessa daqui eu tenho duas letras U, duas letras O e tenho uma letra I. Ah, mas não tem a letra A e a letra E. Diz que o número de letras A é igual ao número de letras E. Nesse caso, nesse anagrama aqui, o número de letras A é 0 e o número de letras E também é 0. Então, satisfaz, tá? O segundo item aqui, o segundo exemplo, tem A, E, I, O, U. O número de letras A e U são iguais. A e E, na verdade, né? E O também são iguais e assim sucessivamente, né? Neste caso aqui eu tenho uma letra A e uma letra E assim por diante. Nesse caso aqui ele está dando um exemplo que não satisfaz essa propriedade, veja que eu tenho duas letras A e três letras E, o que não satisfaz a primeira propriedade aqui. Beleza? Então, nós temos várias possibilidades disso acontecer. E a gente vai calcular separadamente cada uma delas, tá bom? Então, a primeira possibilidade, gente, é que eu tenha, por exemplo, a letra A, eu tenho a letra E, e o restante seja a letra I. I. Beleza? Vou até fazer um tracejado aqui, para a gente ir calculando separado. A segunda possibilidade é que a gente tenha a letra O e a letra U, porque eu estou satisfazendo ali a segunda propriedade, e eu não tenha nenhuma letra A e nenhuma letra E. Então, seja I. Também satisfaz essas propriedades. A terceira possibilidade é que nós tenhamos A, E e E, satisfaz a primeira, e eu não tenho nenhuma letra O e nenhuma letra U, e eu vou completar com o I, certo? A quarta possibilidade é a possibilidade de que nós tenhamos, então, satisfazendo a segunda regra inicialmente. O, U e uma letra I, beleza? A quinta possibilidade é a possibilidade de nós termos, então, até como ele cita no exemplo, né? A, E, O, U e I. Porque aí eu tenho a mesma quantidade de vogais em cada situação e eu acrescentei uma letra I. E a segunda possibilidade, gente, é de ser tudo zero, né? É de eu não ter nenhum caso aí, né, que se repita a letra A, ou a letra E, a letra O ou a letra U, que vai ser tudo zero. Ou seja, é a possibilidade de ser tudo I. Ele não fala para nós que tem que ter a letra A ou que tem que ter a letra E. Só fala que o número de letras A é igual ao número de letras E. E isso implica que pode ser zero também. Então, essas são as 6 possibilidades que nós temos aqui. Vejam que nesse cenário de cada uma dessas possibilidades, eu posso permutar essas letras, certo? E aqui eu tenho permutações com repetições para calcular. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma permutação de 5 elementos e eu tenho o I se repetindo 3 vezes. Então, eu tenho que descontar essa permutação aqui. Beleza? No segundo caso, eu tenho uma permutação novamente de 5 elementos e eu também tenho o I se repetindo 3 vezes, então eu preciso descontar. No terceiro caso, eu tenho uma permutação com 5 elementos novamente, né? Todos são permutações com 5 elementos. E nesse caso aqui, eu tenho a letra A se repetindo 2 vezes e a letra E se repetindo 2 vezes. Vou ter que descontar também. No segundo caso, eu tenho uma permutação novamente de 5 elementos, o O se repete 2 vezes e o U também 2 vezes. No quinto caso, gente, nós temos uma permutação de 5 elementos distintos. Então, isso daqui é exatamente 5 fatorial, né? Então, é 5 fatorial, que eu até posso calcular direto isso daqui. 5 fatorial, lembra lá, né? Abrindo esse 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nós encontramos aqui exatamente 120. Então, 120 já temos até aqui um calculado. E aqui nesse caso, gente, veja que é tudo I. Eu nem vou permutar, né? O meu número de possibilidades aqui é único. Porque como que eu vou permutar os elementos se são todos iguais, né? Qualquer posição que eles estejam ali, o primeiro, o segundo I, vai ser sempre I. Então aqui meu número de permutações é uma única
uma única possibilidade. Então, aqui, 1. Certo? O que nós temos que calcular? Nós temos que calcular a permutação de 5 elementos, com repetição aí de 3. Então, eu tenho 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Ok? Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E eu vou dividir por 3 fatorial, que dá para simplificar. Então, 5 vezes 4, 20. Ou seja, a permutação de 5 elementos com uma repetição ali de um elemento que está se repetindo 3 vezes é igual a 20. Então, 20 no primeiro caso, e o segundo caso é exatamente igual, né? Só são outras letras. Também é 20. Agora, eu vou calcular a permutação aqui em relação ao P de 5 elementos e com repetição ali de 2 para cada um. Então, nós vamos ter lá 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial. Lembra que 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá o próprio 2, certo? Então, nós temos aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo, gente, eu vou deixar dessa forma, ó. Eu tenho 2 fatorial, que é 2, e 2 fatorial, que é 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é exatamente igual a 4. Então, isso me permite simplificar esse 4 com esses 2 aqui embaixo, que 2 vezes 2 é 4. E esse 1 também é elemento neutro, não vai influenciar. Então, eu tenho 5 vezes 3, que é 15, e 15 vezes 2, que é 30. Ou seja, esse terceiro elemento aqui permutado, nós temos 30, e o quarto é o mesmo caso do item 3, do terceiro, que também aqui é 30, certo? Resumindo, agora é só a gente somar o total de possibilidades, né, que eu tenho aqui. Então, eu vou deixar destacado aqui, nós temos 20 mais 20, nós temos 40, 40 com mais 30, nós temos 70, 70 com mais 30, nós temos 100, 100 mais 120, nós temos 220, e 220 mais o 1 aqui, nós temos exatamente 221. Portanto, a alternativa correta é a letra B, 221. Beleza, gente? Um exercício bem legal, bem interessante, que os alunos poderiam, por exemplo, esquecer do item 6, que daí daria 220, né? Mas não teria nas alternativas, então tu faria pensar um pouquinho melhor. Então, você precisaria organizar essas possibilidades e lembrar de permutar, lembrando que nós teríamos permutações com repetições, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!